Uma das coisas que mais leva uma pessoa a conquistar aquilo que ela deseja é justamente o quê? A conservação e o desenvolvimento da potência anímica dela. Só que nos meus atendimentos terapêuticos, eu acabei detectando, né, o que mata a potência anímica da pessoa. A potência anímica é o potencial dela. E uma das coisas que mais destrói a potência anímica é justamente essa quantidade de químicos e de entorpecentes que a nossa sociedade tem cultivado em suas vidas, principalmente nas horas de lazer. A maioria das pessoas se divertem destruindo a própria inteligência, que é o maior presente de Deus, né, para o ser humano. É o que diferencia o ser humano de um animal, né, a inteligência. E os seres humanos cultivam a destruição da inteligência e dizem que isso é diversão. E hoje eu vou falar aqui do pior entorpecente, é o maior destruidor de potencial anímico que eu conheço, e ele é perigoso tanto pelas ações bioquímicas dele e pelas ações metafísicas também. Ele destrói tanto a sua bioquímica quanto a sua metafísica, só que ele tem aqui um agravante muito preocupante, o que o torna, na minha visão, né, o pior de todos, que é a romantização. Hoje em dia, se você vai conversar com alguém que tem problemas com alcoolismo ou com qualquer outra coisa, a pessoa sente vergonha, ela admite que está errada, ela não se sente orgulhosa daquilo, ela realmente adoraria abandonar o vício, não permite, né? Vai para centro de tratamento, fica isolada, é uma luta incrível. Só que essa ervinha, que eu não vou ficar falando aqui muito nome para o YouTube não cortar o alcance do vídeo, o oréganozinho que as pessoas fumam, ela é romantizada. A maioria dos usuários que você conhece dessa erva romantiza, acham que estão fazendo algo transcendental, que estão até, na verdade, melhorando-se como pessoas. Então, por essa romantização é que eu considero a ervinha a pior de todas, porque quando você vai falar dos perigos e dos males dessa erva, você é atacado, as pessoas acham que você é que é o problema. Então eu vou te mostrar agora o porquê que eu considero essa substância a pior de todas. Primeiro eu vou desmistificar todos os aspectos que os usuários consideram maravilhosos e depois eu vou mostrar quão perigosa ela é. Mas eu não vou falar aqui dos problemas bioquímicos não, porque já tem vasta literatura e muito vídeo também na internet mostrando das ações da cannabis na sua bioquímica. Eu vou tratar aqui mais do lado metafísico. Para quem não conhece o termo metafísica, na verdade metafísica é a ciência que estuda a essência das coisas. O filósofo que é conhecido como o pai da metafísica é o Aristóteles. Então eu vou tratar mais desse universo metafísico porque já é um material mais escasso, pouco abundante e é o que meu público mais se interessa. Então vamos lá entender os pontos, né, do porquê que o usuário da ervinha, do orégano, defende tanto, né, o uso dessa substância. A primeira coisa que eles defendem é a tal do aumento da criatividade. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que existe imaginação e criatividade. A imaginação qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa consegue imaginar coisas. Na verdade, até um animal tem capacidade imaginativa, né? É isso que o orégano proporciona para você quando você fuma. Ele te deixa uma pessoa imaginativa. Não significa que você se tornou uma pessoa criativa. Criatividade significa que você consegue ter ideias fora da caixa e que essas ideias podem ser aplicadas em um contexto realista, matemático e vai funcionar, vai dar resultados sólidos e geralmente dá muito lucro. Você já viu algum usuário, né, da ervinha ter alguma ideia criativa que mudou o mundo, que mudou a existência dele, que mudou a vida da família dele? Não. Geralmente são pessoas que quando usam ficam tendo ali um monte de delírios, construindo castelos no ar e na verdade tornando a vida deles pior, porque nada daquilo que vem na cabeça deles resolve um problema, nada daquilo que vem na cabeça deles vai dar lucro. Então ele se afunda naquele mundo utópico, infantilizado, achando que é, nossa,
O mundo não me merece porque eu sou criativo demais. Não, você só está se tornando uma pessoa extremamente imaginativa. E daqui a pouco, com a energia imaginativa, ela vai começar a ficar cada vez mais estagnada, suja, porque ela não tem uma direção, ela não tem um uso. E depois ela vai ser direcionada para a sua vida na forma de histeria, na forma de delírio. E aí é que a pessoa começa a ficar uma pessoa totalmente antiprática. É por isso que um usuário de longo prazo, você conversa com ela e ela não fala nada com nada. É o quê? Um monte de energia imaginativa, sem direcionamento, suja, estagnada, agora pronto. Ela começa a ver realmente a vida por essas lentes sujas, opacas, e querem que as pessoas entendam ela. Então ficou claro aqui, né? Criatividade é uma coisa, criatividade realmente são ideias revolucionárias que vão dar lucro, que vão mudar a sua vida para melhor. E imaginação é simplesmente a capacidade de visualizar coisas aleatórias e que geralmente não tem uma função prática, é simplesmente um delírio. Depois, outro ponto que os usuários do orégano, né, costumam dizer é que é uma medicina, os xamãs usam. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é: você é um xamã? Você tem o conhecimento metafísico de um xamã? E depois, a erva que você fuma nem é mais aquela mesma que um xamã usa em um contexto extremamente ritualístico, com um conhecimento de metafísica, em um contexto religioso extremamente profundo e muito bem direcionado para as metas que ele tem. Você usa essa mesma substância em contextos recreativos, fora de um contexto religioso sagrado, você não vai conseguir os resultados que um xamã consegue. Esqueça isso. E o xamã também vai usar isso de uma forma pontual, esporádica. A maioria das pessoas que usam isso usam quase que diariamente, numa quantidade absurda. E qual é a diferença do veneno para o remédio? A dose. E dentro dessa mesma lógica da medicina, muitos dizem que abrem a mente, torna ela uma pessoa mais cabeça aberta, aberta às filosofias. Gente, pelo amor de Deus, você já viu pessoas que usam cannabis, que usam o orégano, né? Você vê que só falam loucuras, delírios, né? Um monte de questionamentos irreais que não têm utilidade prática. A filosofia, ela não é uma discussão que não vai levar em nada. Muitas vezes, o questionamento filosófico não traz um esclarecimento imediato, mas com o tempo, sim, os filósofos chegam a grandes descobertas. E é por isso que a nossa sociedade chegou até aqui, porque existiam grandes homens com intelecto muito robusto e não com sensorial amplificado, pensando nas questões essenciais da vida. E aí sim eles foram evoluindo. Mas uma pessoa que tenta buscar essa mesma revelação através do desenvolvimento da amplificação do sensorial, não vai conseguir. Não é através do sensorial que você vai conquistar a sabedoria. É através do desenvolvimento e a robustez intelectual. E aí sim, o intelecto robusto vai lá, ativa a sua polaridade feminina, né, que são as emoções, e isso se transforma em sensibilidade, e aí sim, intelecto e sensibilidade, e não sensorialidade, te levam a verdades resolutas e concretas. E os grandes mestres, gurus, iluminados, eles sempre buscaram a expansão da consciência e não a expansão da sensorialidade. Depois, outra coisa que as pessoas relatam, dizem que relaxa. Relaxar não é ficar sedado. Relaxar é quando você tem um total domínio, você tem uma força superior, e aí, como nada te ameaça, você consegue relaxar. O que você tem aí é sedar. Você ceda, fica completamente apagado, os perigos continuam no seu campo, mas você não se importa. Se você for por esse caminho, fica complicado, porque muitas vezes você vai relaxar em um momento que você não deveria relaxar, você deveria continuar atento aos inimigos, aquelas situações caóticas que você tem na vida. Aí você vai lá e se ceda, não muda nada. Os perigos continuam lá te ameaçando, é você que agora está totalmente desarmado para eles. O verdadeiro relaxamento vem da força. Você vai lá, resolve todos os seus problemas, desenvolve uma capacidade absurda de vencer os seus inimigos, internos e externos,
Pronto, aí agora nada te ameaça. E aí você relaxa. Da mesma forma que um elefante fica extremamente relaxado na natureza, porque nada ameaça ele. O leão também, né? Ele relaxa, dorme pra caramba, fica lá tranquilão, porque não existe ameaça. Mas, se eu pegar lá o suricate e sedar ele, né? Com o oréganozinho, ele vai ficar lá, ó, sedado. O leão vem pegar ele. E é o que acontece com os usuários de cannabis. São pessoas completamente desatentas que não enxergam os perigos da vida e aí acabam sofrendo muito, porque os perigos não deixam de existir. E elas pagam um preço enorme e a vida piora muito. É muito normal eu pegar pessoas que usaram esse tipo de substância durante muito tempo e a vida está arrasada, porque ela simplesmente perdeu os alertas. Ela não tem mais os alertas. Ela cai em todas as armadilhas. Mas atenção, tá? Eu não atendo usuário de orégano não, tá? Porque terapeuticamente é muito difícil de acessar e de corrigir. A pessoa tem que ter parado completamente para iniciar um trabalho comigo. Mas quando eu atendi pessoas que usavam, eu notava assim, que era o maior destruidor de potencial que eu já vi. Eu fazia muitas vezes o mapa numerológico da pessoa, a pessoa tinha um potencial incrível, mas estava completamente sedado. Ela não conseguia mais acessar. Eu falava dos potenciais que ela possuía, ela até falava assim: "Nossa, Roger, eu me lembro de uma época que eu já fui assim, mas agora eu não sou mais". E agora eu vou mostrar para vocês como é que essa destruição ocorre. Quais são os aspectos da sua metafísica, da sua alma, que essa substância terrível quebra e depois fica muito difícil de recuperar. Então a primeira coisa que o uso contínuo da plantinha vai causar em você é o desequilíbrio das polaridades. É uma assinatura de Deus, tá? Feminino e masculino. Essas lâmpadas só estão me iluminando aqui por causa desse equilíbrio perfeito. Tem uma polaridade negativa e outra positiva ali atuando. Elas geram muita energia e gera-se luz. O computador, tudo isso aqui só funciona por causa das polaridades. E você não é diferente. O seu psiquismo também obedece às leis de polaridade. Então, quando você usa muito a ervinha, ela é de polaridade negativa, feminina. E você exacerba a sua polaridade feminina. Por que, Roger, feminina? Porque ela vai justamente o quê? Extrapolar o seu sensorial, extrapolar as suas emoções, extrapolar a sua imaginação. Tudo isso é da polaridade feminina. E aí, o que é que acontece quando a pessoa fica com a polaridade feminina muito, mas muito amplificada? Primeiro, ela fica infantilizada, ela vira criança no primeiro momento. Depois, se ela continuar insistindo, ela começa a ficar uma pessoa passiva, preguiçosa, conformada com pouco. Ela se conforma com a miséria, ela se conforma com a condição de vida dela, mesmo que esteja horrível. Vai ter uma grande dificuldade em lidar com questões práticas na vida. Tudo que exigir constância, compromisso, tudo que exigir maturidade, essa pessoa fica com muita dificuldade em se desenvolver nessas áreas, que são as áreas do masculino. Mas uma das características mais perigosas é justamente a total passividade, o se conformar. Ela perde totalmente a ambição, que é uma das características mais pujantes, mais latentes da polaridade masculina. E em um homem, isso é 10 mil vezes pior, porque um homem sem a polaridade masculina, ele simplesmente deixa de existir como ser humano. Corra do uso dessa erva, se você é homem. Obviamente, a atrofia intelectual que eu já falei, né? A pessoa realmente começa a ficar burra, tá? Você vê que ela tem atraso, ela não consegue responder rápido, ela não entende muito bem o que os outros estão falando, ela pede para a pessoa repetir várias vezes, fica extremamente desatenta. Então, cuidado, porque a atrofia do intelecto é rápida. E outra coisa também que acontece muito com os usuários da verdinha, do orégano, é o relativismo. Se tornam pessoas extremamente relativas. Fica um mundo plástico, um mundo caótico, onde você não sente que tem bases sólidas para construir nada, porque tudo é relativo. Vá tentar construir um prédio com relatividade, ele vai cair. Porque a matemática é algo extremamente importante na vida material. Se você perde a capacidade de considerar a matemática da vida, que é o que acontece com os usuários de cannabis, acabou para você. Você não consegue fazer coisas mínimas. Você vai ter que aceitar as leis naturais apenas, porque construir algo vai ser impossível para você, porque você realmente não considera mais aquilo que é lógico. Começa a ficar esse pessoal espiritualoide, que você simplesmente
perde a conexão com a realidade. E aí, todos os aspectos da vida dessa pessoa que dependem da lógica, que dependem da matemática, ou seja, tudo começa a ruir. Só vai restar na vida dela aquilo que está pautado no caos e na emocionalidade total e absoluta. Eu entendo, a pessoa com ansiedade, ela realmente tenta buscar saídas para ter um ponto de descompressão, mas existem formas reais que sim dão trabalho, mas que vão realmente resolver a sua ansiedade. A primeira coisa é você realmente se pegar como um projeto, você sentir realmente raiva da sua situação e falar: chega, isso acaba hoje. E você começar a estudar todos os problemas da sua vida de uma forma séria e começar a resolver esses problemas de uma forma definitiva, aos poucos, mas sempre. Pegando toda essa jornada como uma missão. E se você, por exemplo, quer desenvolver a sua criatividade, procure as artes. Vá aprender um instrumento de uma forma séria, estudar partitura, fazer algo, aprender pintura, escultura, dança, desde que sejam as artes clássicas, que realmente não é, existia uma preocupação com a estética, com a verdade. É maravilhoso, vai desenvolver isso em você, só que da forma correta. Através do desenvolvimento da arte, você consegue domar o instintivo. E esses medos malucos que ficam vindo na sua cabeça vão desaparecer. O intelecto, ele te desenvolve a sua capacidade de resolver problemas práticos. Já o desenvolvimento da arte vai te dar a capacidade de resolver esses problemas instintivos, do inconsciente. A arte é maravilhosa para educar aquilo que é instintivo. Então busque esse caminho, porque além de ser uma grande sofisticação humana, o desenvolvimento das artes vai te dar realmente controle desse mundo caótico que muitas vezes te obriga a buscar algum tipo de ferramenta ou de substância para escapar da sua vida. E já a parte da evolução pessoal, isso, invista no desenvolvimento do seu intelecto. Vá pegar bons livros, escolha uma linha filosófica para você seguir, desenvolva o seu intelecto, porque é através do intelecto, no primeiro momento, principalmente, que você vai conseguir evoluir, vai conseguir enxergar a verdade. Porque o intelecto, ele aloca os recursos, ele organiza as coisas. E para que você evolua, você vai precisar dessa ferramenta muito bem desenvolvida, porque você vai precisar colocar as coisas no lugar, ter coerência na vida. E sem intelecto para ordenar, o que resta é o caos. Aí por isso que a sua vida está bagunçada, porque o seu intelecto não está muito bem desenvolvido, e aí você vai, pega uma ervinha, fuma, uma substância que queima o intelecto, você está piorando o seu problema. E é isso aí, pessoal. Parem de destruir o maior presente que Deus te deu, que foi a inteligência. É isso que te dá a capacidade de prosperar, é isso que te dá a capacidade de enriquecer. Mas, se você atacar a sua inteligência diariamente, a sua chance de sucesso será inexistente. E é por isso que eu considero o oréganozinho a erva do fracasso.